Pai, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos, Senhor. Agora que vai ser o momento da mensagem, Senhor, nós já oramos, essa mensagem já veio do teu coração, que vem de encontro com o coração da tua igreja nesta noite, dos irmãos que estão em casa, Senhor, em nome de Jesus. Usa nossas vidas aqui hoje, Pai, como uma palavra profética, a vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que seja o teu Espírito a falar em cada coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir que você abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que o apóstolo Pedro está falando? Para a gente estar atento, porque o diabo está o quê? Buscando uma brecha, buscando uma falhazinha. E se você der uma falha, se eu der uma falha, se eu der uma brecha, ele entra e detona com a nossa vida. Ele só está buscando a brecha. E ele não perde a oportunidade. Tenho uma certeza de uma coisa: o diabo é oportunista. Ele não perde oportunidade. Facilitou, ele dá uma rasteira. Qual o tema, filha, da noite? O tema que vamos falar hoje é: a distração nos faz perecer. E aí eu peguei aqui o significado de distração, que significa falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta, desatenção. Resultado da desatenção, erro, engano e equívoco. E aí a gente separou alguns exemplos na Bíblia que a gente, de pessoas que tiveram distrações, e essas distrações trouxe de alguma forma consequências para elas. Nós vamos pegar aqui a questão da distração, o que essa distração nos faz perecer. E nós vamos ver alguns tipos de distrações. E às vezes nós vamos perceber que muitas vezes nós mesmos nos distraímos com algumas situações. Só que tem algumas distrações, gente, que vai nos fazer perecer. Quantas pessoas eu posso falar que eu mesmo já pereci por falta de não perceber o trabalhar de Deus e distrair e deixar o diabo bagunçar. E a primeira distração que nós vamos ver, que ela traz consequência nas nossas vidas até hoje. A primeira distração nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, o verso do 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Nós estamos vendo aí o que? A primeira distração de quê? De Eva. O que Deus tinha falado? Para não comer daquela árvore. E o que ela fez? A serpente foi lá, induziu, ela se distraiu, esqueceu do mandamento, esqueceu do que Deus tinha ensinado, esqueceu do que Deus tinha ordenado, do que Deus tinha falado. E aí ela comeu. Não se contentou só de comer e deu para Adão. Na minha ignorância, se Adão tivesse comido, eu acho que não aconteceria nada. Eu simplesmente tinha tirado Eva. Mas Adão comeu. Porque Deus deu a ordem para Adão: não comereis. Adão ensinou para Eva. A Eva sabia também que não era para comer. Mas ela comeu. E aí deu para ele e ele comeu. E o que aconteceu? Essa distração que trouxe de consequência. Por que eu falei que nós perecemos até hoje? O que Deus falou? Para a cobra, ela ia arrastar. Comer poeira, ia arrastar pelo resto da vida dela, sempre. Você vê a cobra se arrastando, provavelmente a cobra não se arrastava, ela andava, e Deus falou que ela ia se arrastar. A mulher, o que foi que a mulher, qual a consequência para a mulher? Dor do parto, sofre hoje com dor do parto, que é uma dor terrível. O homem, suor do seu corpo, sabe, vai trabalhar para poder ter o alimento só quente, escaldante, tudo.
padecemos por causa dessa distração, sofremos até hoje, perecemos até hoje por causa dessa distração. A distração que nos faz perecer. Isso foi uma distração lá no começo, de Eva, desobedecer a Deus, desobedecer a ordem de Deus. E ignorou e fez o que não era para fazer. O que nós podemos pegar para nossas vidas foi ela que fez, nós padecemos por causa disso. E talvez por quanto das nossas famílias padecem por causa talvez dos nossos erros. Ou nós mesmos padecemos por causa de nos distrairmos, talvez de uma ordem de Deus, desobedecer ao nosso pai, desobedecer a nossa mãe, padecemos por causa disso também. Ou talvez desobedecer uma autoridade no nosso trabalho, faz desse jeito, você faz de outro, perece por causa disso, pessoas perdem emprego por causa disso. Então muitas vezes nós perdemos, padecemos por distrair em algumas situações que não podemos distrair. Como lembro no começo, o diabo está buscando uma brecha para nos tragar. Se distrai, ele entra, ele bagunça. O próximo exemplo que vamos ver se encontra em 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias do Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu e enviou a fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Então aqui a gente vê um exemplo de distração do rei Davi. Era um tempo de guerra e ele deveria estar lá junto com seus guerreiros lutando, e ele ficou em casa em descanso. E ele estava lá na sua casa, no seu terraço, quando viu Betseba se banhando, e além de olhar para ela, ele a cobiçou, ele a desejou e mandou que a chamasse. E ali, isso foi uma distração que causou muitas consequências para Davi. Dali veio um adultério esse que ela engravidou. E aí Davi, para consertar os seus erros, ele chamou Urias, mas Urias não aceitou voltar para casa enquanto os outros estavam ali lutando. Por isso, por não conseguir esconder o que fez, ele matou Urias. Então essa distração de Davi trouxe a ele consequências graves. Trouxe o adultério, depois o homicídio de Urias, e depois a criança que Betseba teve. Depois de 7 dias a criança morreu. E não parou por aí. Em 2 Samuel 12:10, o profeta diz para Davi que não haveria de faltar espada na sua casa, ou seja, não faltaria violência na sua casa. Então uma distração causou todas essas consequências para ele. Uma distração causou destruição no lar dele. Então às vezes nós não vigiamos, nós não prestamos atenção, e às vezes um errinho, uma distração nossa nos traz consequências graves, consequências constantes. Então aqui Davi, primeiro que ele teria que estar na guerra, se ele estivesse lá na guerra onde ele deveria estar, já iria evitar isso. Mas ele estava lá em casa descansando e acabou se distraindo dessa forma. E assim sofreu todas essas consequências do seu pecado. Um filho de Davi abusou da irmã, o outro matou o irmão. Tudo isso por causa do quê? De uma distração. Consequência na casa de Davi, consequência no reinado de Davi. Um homem usado por Deus, segundo o coração de Deus, mas se distraiu. Isso o que nós podemos pegar para nossas vidas? Gente, nossa vida em oração, mas se distrairmos, nós podemos cair. Você pode ser o homem segundo o coração de Deus, como era Davi. Ele se distraiu. E o que aconteceu? Ele caiu. Terceiro exemplo, nós vamos ver em Juízes capítulo 16, nós vamos falar sobre Sansão. Um homem que Deus chamou, a mãe de Sansão era estéril, que o anjo apareceu para ela e ela era estéril, e o anjo falou que ela teria um filho. E esse filho seria nazireu de Deus, não ia passar navalha no seu cabelo, ele não podia tomar vinho, ele não podia chegar perto de cadáver. Isso está no capítulo 13, quando o anjo aparece.
E aí vem a história de Sansão. Sansão, ele foi um juiz de Israel. Israel já estava 40 anos sofrendo na mão dos filisteus. E quando Deus vai livrar Israel, ele levanta Sansão. E aí por diante vem esse homem. Primeiro ele pega um leão, ele parte o leão na mão de uma forma assim que os pais dele ficou até abismados. Com a mão ele pegou e rasgou um leão. Mais para frente, ele com a queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. E aí foi por diante. Mas esse homem, com todo esse poder, que o Espírito de Deus se apoderava dele de tal forma que Deus usava ele assim e destruía muita coisa. Mas ele se distraiu com uma mulher. Juízes capítulo 16, nós vamos ver. Capítulo 16, ele falando toda a história dele quando ele chega. Ali ele vai desculpa a palavra, ele vai num prostíbulo, num casa de mulheres, e ali começa a ficar ali com as mulheres, mas ali ele se engraça com a tal de Dalila. E o que acontece? O povo ali, os filisteus chegam, os príncipes dos filisteus chegam até Dalila, quando sabe que Sansão está com ele, cerca o arraial onde ele está, em Gaza, e fala para ela, cada um levou 1.100 moedas para ela, se ela conseguisse descobrir da onde vinha a força de Sansão. Da onde vem aquela força daquele homem? E Dalila começa ali a falar para Sansão, olha Sansão, da onde vem tua força? E ele começa a falar, olha, se me amarrar com cordas novas, e aí, tira minha força. Aí ela amarra. E aí, vem o filisteu, Sansão, ele estoura ali como se fosse, e aí ele vai falando, se trançar no cabelo, amarrar ali, amarrar numa estaca, com o povo vem, ele estoura tudo, arranca as estacas e vai embora. Só que ela vai falando com Sansão de tal forma, eu vou ler aqui só a partir do 15. Então ela lhe disse, como dirás, tem-te amor, não estendendo comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando a sua alma, se angustiou até a morte. De tanto ela falar, está falando que a alma de Sansão já estava angustiada. 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapada, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Sansão descobre todo o coração dele e entrega para Dalila. Depois de muitas tentativas. Você vê como que é a distração, você vê como quando a pessoa se distrai, ela se desliga do que é real. Essa mulher já tinha falado com ele 3 vezes e ele fala, ele brincando com ela, ele se distraindo com ela. Mas aquela de se distrair, de brincar, ele caiu na própria distração que o diabo estava marcando para ele. E aí ele descobre o coração todinho e ele fala de onde é que vem a força. Eu sou nazireu de Deus, nunca subiu navalha do meu cabelo. E se tirar, eu me tornarei como qualquer um. Então, no 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e tirou-se dele a sua força. Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aquela mulher molestou tanto Sansão, que ele acaba dormindo no joelho dela, depois de abrir o coração, depois de declarar onde estava a força dele, ele dorme no joelho dela, e aí vem e rapa a cabeça dele. E quando ela fala, vem os filisteus, Sansão, ele fala, agora eu irei de novo
e da mesma forma sobressairei sobre eles. Só que aí ele não sabia que ele já estava com a cabeça rapada e o Senhor tinha que se retirar dele. A distração desse homem fez ele perder algo que Deus tinha dado para ele. Fez ele perder a força que ele tinha. Isso nos traz uma lição para nossas vidas. Muito forte para nossas vidas. Quando a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Porque, como no começo, o diabo está buscando uma brecha. Gente, nós temos que orar, nós temos que buscar. Isso é o que? De 4 em 4 dias, de semana em semana? Não, todos os dias nós temos que orar, nós temos que buscar e vigiar. Estar atento. Porque o diabo está sempre atento, buscando uma brecha. Se você está crescendo, quanto mais você vai crescer, quanto mais você vai buscar, quanto mais vai ser investido na tua vida. Quanto mais, sabe, o inferno vai investir para querer te derrubar. Quanto mais você busca, quanto mais você vai ter unção, quanto mais você vai ter intimidade com Deus, mais o inferno vai tentar se levantar para te destruir. Sansão era um homem que Deus tinha levantado para livrar Israel. E estava ali, sobressaindo sobre os filisteus. Estava sobressaindo sobre os filisteus. Estava livrando Israel da mão dos filisteus. E aí o que o filisteu começou a tramar. Não podia no braço, o homem tinha uma força. Onde consiste? Vamos achar de onde vem a força deste homem. O diabo é assim. Ele vai buscar onde é a nossa fraqueza. Onde é a nossa fraqueza. Ele vai tentar de todos os aspectos onde é a nossa fraqueza. Para ele poder nos atrair e nos derrubar. E Sansão, ele cai. E aí ele é pego, ele é preso, acorrentado, e ele começa a trabalhar em moinho como um animal, rodar moinho ali, rodar moinho. E continuar a leitura ali, vocês vão perceber. Só que ali o cabelo de Sansão foi crescendo, depois que ele cresceu, Sansão, Deus veio sobre ele de novo. E depois ele foi ali para uma festa dos filisteus, e ele, na morte dele, ele matou mais filisteus do que em vida. Porque Deus deu o poder de novo para ele, e ele pegou e derrubou aquele lugar, e morreu mais de 3.000 filisteus naquele dia, e também só que ele foi também. Ele poderia ter curtido muito mais a vida na presença de Deus, poderia, mas ele se distraiu com isso. Talvez Deus não tinha aquilo para ele, mas ele fez. Ele se distraiu. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o que Deus tinha. Ele se distraiu e deixou ser levado naquela distração, mesmo que ele se envolveu. E aí perdeu, e aí os filisteus, naquele dia os filisteus sobressaiu sobre Sansão, por causa de uma distração. E ele pereceu por causa disso. E outro exemplo que a gente tem de distração se encontra em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Eu vou ler a partir do 24, né? Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desce ao céu sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então aqui a gente vê o exemplo da mulher de Ló, no qual a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Os anjos foram para resgatar Ló e sua família, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E aí quando eles estavam indo, eles tinham que ir para frente, correr, né, naquele momento ali. E aí a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela virou para trás e aí se tornou numa estátua de sal. Então aqui a gente vê uma distração que nos remete aqui, ao passado. Muitas vezes nós nos distraímos com o passado, nós nos distraímos com as coisas que já foram, e aí nisso faz com que nós percamos as bênçãos futuras que o Senhor tem para nós. Às vezes Deus quer derramar algo novo sobre a nossa vida, quer fazer algo novo sobre as nossas vidas, e nós estamos presos ao passado. Nós estamos toda hora olhando para trás, nós estamos toda hora lembrando do passado, apegados ao passado. Isso faz muitas vezes que nós percamos nossas bênçãos. Essas distrações, elas nos levam a perder novas possibilidades, sejam elas na nossa vida espiritual ou em todas ou em demais áreas. Então a gente tem que focar no futuro, nas coisas novas que Deus tem para nós. Nós temos que ter como exemplo a mulher de Ló, que se distraiu olhando para trás, se distraiu com o passado e por isso virou uma estátua de sal. Ela estava sendo salva ali naquele momento, junto com a sua família, ainda
ela tinha muito ainda o que viver, que Deus estava ali retirando ele dessa situação, dessa destruição, mas ela, apegada ao passado, perdeu essa nova oportunidade que Deus estava dando a ela. O próximo exemplo nós vamos ver está em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver do verso 8 ao 14. Se alguém quiser ler, hoje a gente não está dando oportunidade para ler, eu sei que o pessoal gosta de ler aí, né? 1 Samuel 13, do 8 ao 14. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava ali. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci por holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha a situação de Saul. Quem que apresentava o sacrifício a Deus? O sacerdote, né? Samuel. E Saul, por sua vez, fez isso. Ele ainda, porque Samuel estava demorando, os filisteus se aproximando e ele queria o quê? Fazer. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui, nas nossas vidas, tem coisas nas nossas vidas que nós não podemos pôr a mão. Esse homem, ele perdeu o reinado dele. Deus pegou e tirou o reinado dele, e ele foi quando deu para Davi. Por quê? Ele ofereceu uma coisa que não era para ele oferecer. E quando Samuel chega e fala para ele: hoje Deus tinha confirmado o teu reinado. Hoje Deus... Imagina isso. Imagina como isso entra na cabeça daquele homem. Uma distração, uma atitude errada fez ele perder o reinado, e ele ainda escuta isso. Hoje Deus confirmaria o teu reinado. Isso nos traz uma lição que muitas vezes a gente acha que Deus está demorando de fazer nas nossas vidas. E muitas vezes nós, uso o ditado, passamos os pés pelas mãos, queremos pôr as mãos onde não é para pôr, aí porque Deus está demorando, porque isso, porque aquilo, tanto tempo eu estou orando, tanto... Gente, o silêncio de Deus às vezes dói, mas é necessário. O tempo de Deus tem tudo determinado. Deus tem um tempo certo para agir nas nossas vidas. Então não adianta nós queremos pôr as mãos onde não é para nós pôr. Não adianta nós queremos fazer o que não é para nós fazermos. Não adianta a gente ir onde não é para nós irmos. Tudo tem um tempo, tudo tem ordem. Para estar na presença de Deus, nós temos que obedecer. Saul, ele perdeu, ele pereceu por não obedecer o mandamento, por não obedecer o que não era para ele fazer. Ele fez e ele perdeu. Traz isso para a tua vida. Viver com Deus, viver para Deus, nós temos que submeter à vontade de Deus. E submeter à vontade de Deus muitas vezes dói. É choro. Porque eu tenho uma coisa, tenha certeza, Deus não vai me poupar e nem vai te poupar do que nós temos que passar. Se Deus tiver que te levar para um leito de hospital para você aprender, Ele vai te levar para um leito de hospital para você aprender. Se Deus tiver que tirar a tua casa, o teu carro, Ele vai tirar para você aprender. Quando nós ignoramos os mandamentos de Deus, Deus te pega para te tratar. Falo por experiência. É duro. Aí,
é choro. Crê somente que Deus faz. Está demorado? Deus não demora. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Deus trabalha fielmente, porque Deus, Ele não erra. Então não adianta nós colocarmos as mãos onde não é para colocarmos. Não adianta nós colocar os nossos pés onde não é para colocarmos. Espera. Espera para você não perder mais. Saul perdeu o reinado. Porque ele pôs a mão onde não era para colocar. Quem pode abrir minha Bíblia, por favor? É Mateus 14, a partir do versículo 22, 34. Logo, em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair a tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando entraram no barco e vendo, cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens a Genezaré. Então aqui a gente vê Pedro, que estava ali os discípulos, e aí eles veem Jesus ali andando sobre as águas. Eu imagino a reação deles, né? Imagina você estar ali à noite já, e aí você vê alguém andando sobre as águas. Talvez se fôssemos nós também pensaríamos que era um fantasma, exatamente. Mesmo que o fantasma não existe, mas naquele momento a gente pensaria que é um fantasma. Sim. E aí Jesus está ali vindo, andando sobre as águas. Eu acho que eu me tremeria toda, sairia correndo, né? Eu me enfiaria dentro do barco mesmo. Nessa hora? Nossa, Quero nem ver. E aí Jesus fala que era ele, e aí Pedro fala: Senhor, se és tu, manda-me sobre as águas também. E aí Pedro, ele está indo ali, e aí quando ele está focado em Jesus, olhando para Jesus, ele consegue andar sobre as águas. Quando ele estava ali, não olhando para o que estava acontecendo à sua volta, mas focado em Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele se distraiu com o vento forte ali, e aí ele afundou. Então aqui a gente vê um exemplo de distração. Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, mas conectados com Jesus, orando, buscando, e a gente foca em Jesus, a gente consegue passar as lutas, a gente consegue passar as circunstâncias. Agora, quando a gente olha para o problema, a gente só foca no problema, a gente só foca na dificuldade, nós não conseguimos. Porque se a gente for olhar as coisas que a gente tem passado, as coisas que a gente tem vivido, a gente vai sentar, vai chorar e não vai tentar mais. Somente focados nele que a gente vai conseguir continuar, caminhar firmes e constantes. Aqui Pedro, trazendo aqui para as nossas vidas. Eu também me coloco no lugar de Pedro. Você olha assim, você vê você andando sobre as águas. Primeiro para crer que você ia conseguir fazer aquilo, e aí você está ali andando sobre as águas, não dá nem para imaginar essa sensação. Naquele momento tem sido muitas emoções, né? Tá andando sobre as águas, viu um vento forte. E aí ele percebeu que ele poderia cair, poderia afundar. Ele tirou seu olhar de Jesus naquele momento. E por isso ele afundou. Jesus tem que ser o nosso alvo constantemente para que a gente consiga continuar e passar pelas lutas, passar pelas dificuldades sem parar. Tem pregações na minha vida que eu vivo algumas situações antes, outras depois. E essa semana foi maçante para mim. Teve
Domingo eu saí daqui, depois daquela mensagem, fui para casa, sabe? Mas segunda-feira parece que veio um turbilhão de coisas sobre mim. Sabia que era distrações para querer me derrubar. Segunda, terça, quarta-feira eu não gritei. Eu liguei para o pastor e vim bater aqui. Quarta-feira eu vim bater aqui, peguei o carro e vim para aqui, fiquei conversando com ele um tempo, ele orou comigo e foi o que me aliviou um pouco. Se a gente desfocar de Deus, a gente se lasca todinho. E teve um momento de segunda para terça que, sabe quando parece que apaga você assim? Pensei que eu não ia conseguir. Mas eu parei um pouquinho, entrei no quarto, orei. E é nisso, quando você foca Deus, independente da situação, independente da distração, independente do que vem sobre você, se você olhar para aquilo e olhar o que Deus é capaz de fazer na tua vida, aí você consegue vencer. Aí você consegue ultrapassar. Se eu fechar meus olhos para Deus, se eu ignorar o que Deus está fazendo na minha vida, eu me quero. Não tem explicação algumas situações, não dá, por mais que a gente busca, por mais que a gente quer entender, tem coisas que nós não vamos entender. Tem trabalhar de Deus na nossa vida que nós não vamos entender. Só temos que aceitar e continuar buscando, continuar crendo, continuar deixando na mão de Deus. Não adianta também querermos pegar da mão de Deus e falar, deixa que eu resolvo, porque não vamos conseguir resolver. Assim como aqui no primeiro versículo que a gente leu em Pedro, a gente tem que estar sempre vigilante, porque a distração que foi o vento forte fez com que ele afundasse, fez com que ele caísse. É isso que o diabo quer. Ele manda as distrações para nos afundar. Ele manda as distrações para que a gente caia em pecado, para que a gente fique prostrado, para que a gente desista. É para isso que ele manda as distrações. E por isso que a gente tem que estar atentos, e por isso que a gente tem que estar vigilantes, para a gente não cair nessas ciladas que o diabo coloca na nossa vida ao longo do tempo. Uma das coisas interessantes nisso, quando Pedro ele começa a se afundar, o que ele fala? Senhor, salva-me. Quando você vê que você não tem força, quando você vê que você está... Nós temos que gritar, nós temos que buscar socorro. Quantas vezes eu ligo para o pastor? Porque tem situações que não dá, sabe? Quantas vezes, pastor, tem como tem... Nós que somos, sabe, nem quantas vezes eu já liguei. Sabe, tem vezes que quando eu ligo, ele fala assim, pastor, você não está bem, né? Não, pastor, não estou. Ele já conhece já pela minha voz. Mas é o que, gente? Tem situação que nós não aguentamos, nós não conseguimos sozinhos. Né? Quando Pedro vai andando muito bem, quando ele começa a afundar, ele já grita, Senhor, salva-me. É o que nós temos que fazer. Porque se nós falar, não, eu vou, você vai continuar afundando. Ah, não, eu vou tentar, você vai continuar afundando. Como você, a água submergiu tudo e você já está ali nem respirando mais. Então, se você tentar, você está vendo que o negócio está difícil. Você está vendo que o negócio está te consumindo. E você querer ser forte, não vai não. Eu saí daqui na quarta-feira, eu voltei para minha casa, parece que tinha tirado um fardo nas minhas costas. Eu estava carregando algo na minha vida do ano passado. E aos poucos estava me consumindo. E isso ia acarretando uma coisa, acarretando outra, acarretando uma coisa, acarretando outra. Que eu sentei com ele, pastor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E ali, depois só de uma longa conversa, aquilo foi acalmando o meu coração. Mas eu estava tentando carregar aquele fardo sozinho. Eu não queria dividir. Era algo que eu queria ir levando. Mas chegou um ponto que não deu mais. Ele pesou muito. As minhas costas já não aguentavam. Então, é coisas que às vezes a gente precisa. Tem situações na nossa vida que nós precisamos de ajuda. Tem situações que nós não conseguimos fazer. Pedro, se ele não chama Senhor, me socorre, ele tinha se afundado. Próximo exemplo, Lucas capítulo 10, do 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, com nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhora, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta,
estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava distraída. Jesus na casa dela e ela distraída, faz uma coisa e faz outra. Maria já sentou e começou a se alimentar. Jesus falando e ela ali. E Marta ainda falou: "Ô Senhor, o Senhor não se importa da minha irmã, está aí?" O que é que Jesus fala? Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada. Muitos afazeres. Uma coisa só importante: Maria escolheu a melhor parte. Isso não acontece na igreja, né? A gente está pregando e as pessoas não estão distraídas, e as pessoas estão em casa pensando: quando chegar em casa, o que é que eu vou comer? Sobrou aquele resto de macarrão que eu vou comer. E amanhã, o que é que eu vou fazer? Não, só lá com Marta mesmo, só Marta. Só com Marta. Né? Muitas vezes a gente perde de ser abençoado. A mensagem está falando da gente levar algo para nossas casas, para nossas vidas, para a mudança das nossas vidas. E nós nos distraímos com nossos pensamentos, vai longe. E não percebemos o que Deus está falando. Quantas vezes nós nos distraímos dentro da própria igreja e vamos para casa e não sabemos do que foi pregado? Não tenha dúvida que o inferno quer isso. Ele quer que você entre aqui e sai do mesmo jeito ou pior. Porque você entrou simplesmente o quê? Aí vai se tornando o quê? Uma coisa de rotina, vai se tornando uma religiosidade. Aí coincidência, eu fui na igreja, quando foi que pregar? Não sei não, mas eu estava lá. Você o quê? Foi uma bênção. Sim, mas foi o que foi pegar? Eu não sei. Você sai da sua casa, você vem para a igreja, tenta desligar lá de fora, entra aqui, tenta se alimentar o que Deus tem para você. Não vamos nos distrair do que Deus tem para derramar nas nossas vidas. Nós perdemos de ser abençoados, nós perdemos de ser enriquecidos nas nossas vidas com isso. Marta perdeu Jesus dentro da casa dela. Maria já se alimentou. Maria já pegou ali. Duas irmãs, Jesus dentro da casa dela. E agora fala para você: Jesus está aqui. Você vai sair daqui, você vai para a sua casa. Jesus vai estar lá na sua casa. Você está aproveitando que Jesus está na tua vida? A minha vida, hoje, todo dia eu estou ali. Às vezes eu falo para Deus: Deus, eu estou aqui de novo. Eu sei que o Senhor sabe de tudo que eu vou falar, mas eu vou falar. Uma coisa eu sei: quando Deus começar a falar comigo, aí eu quero também sentar e falar: pode falar, Senhor, eu falei muito com o Senhor e o Senhor só ouviu, agora pode falar que eu quero ouvir também. Uma coisa eu falo para ele: eu sei que o Senhor não vai me responder hoje, mas eu vou continuar. Ainda tem esse exemplo. Imagina Jesus estar na sua casa, assim, ali, carne e osso, assim, na sua casa, e aí tá ali as duas irmãs, e Maria vai aos pés de Jesus e tá ali adorando, e a outra está preocupada com os afazeres de casa. E aí muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Às vezes a gente está tão preocupado, focado nas nossas coisas, que a gente não ouve o que Jesus está falando conosco. Seja através da vida do pastor, seja através da vida do pregador, seja usando o irmão para falar conosco, e a gente não ouve a voz de Jesus. Aí depois a gente, mas o Senhor não fala comigo, o Senhor não me ajuda, mas a gente não está ouvindo, a gente não está prestando atenção, a gente está distraído, está com a cabeça na lua e não ouve o que o Senhor quer falar conosco. Nós somos a Marta. A gente está na igreja e está dormindo, não está pensando, não está ouvindo. Preste atenção àquilo que Jesus está falando, porque às vezes é a nossa última oportunidade de ouvir. Aquilo que o Senhor está te falando, o Senhor está te alertando, está te avisando e a gente está distraído. O próximo exemplo se encontra em Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com suas lâmpadas. Tardando o noivo, todas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vende e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo,
chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. A gente vê o exemplo dessas 10 virgens, essa parábola, né, que é muito conhecida. Tem as loucas, tem as imprudentes e as prudentes. A imprudência muitas vezes nos leva à distração, faz com que nós fujamos dos propósitos de Deus. 5 virgens que não levaram mais azeite, por isso as suas lâmpadas se apagaram, elas não estavam pensando no depois, elas estavam pensando apenas no momento, no agora. Elas levaram ali o suficiente, quando sua lâmpada dormiram um pouco, né, a lâmpada apagou, e aí depois elas não tinham mais. E essa parábola, a gente associa ela com quando o Senhor voltar, a volta de Jesus. E nós temos que estar prontos, temos que estar preparados. O que fez com que o noivo não levasse as 5 virgens? Elas não estavam lá. Isso, não estavam prontas. Então a imprudência delas fez com que elas ficassem. Por que elas foram imprudentes? Elas não se prepararam, né? Elas Não levaram na reserva. E, exatamente, elas foram imprudentes porque elas não levaram o azeite. E trazendo aqui para as nossas vidas, o que é o azeite para nós nos dias de hoje? O Espírito Santo. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos e nós temos que ter o Espírito Santo através da oração, através da busca, para quando o Senhor voltar, nós estarmos preparados. Então nós não podemos ser imprudentes e nos distrairmos com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos distrair, porque senão quando o Senhor voltar, nós vamos ficar porque estávamos desligados, porque não estávamos prontos. Assim como essas 5 virgens que estavam dormindo, e aí sua lâmpada se apagou, quando o noivo chegou, elas ficaram. E aí depois elas quiseram entrar, mas não puderam. Por quê? Porque no momento que era para ir, elas não estavam prontas, não estavam preparadas. E por que isso? Porque estavam distraídas, porque foram imprudentes. Então, trazendo para nós temos que estar atentos, como já falamos, temos que estar vigilantes, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Então a gente tem que estar ali numa constante busca, não é eu vou orar hoje e aí, eu orei hoje, então essa semana eu não preciso mais orar porque eu já orei no domingo, tá perfeito. Não, é uma busca constante, eu tenho que orar hoje, eu tenho que orar amanhã. E se a gente não orar, quando vir a distração, a gente vai cair. Quando vir a tentação, a gente vai cair. Quando o diabo vir para nos enganar, a gente vai cair. Temos que ter o Espírito Santo em nós e estarmos preparados. Já estamos aqui caminhando para o final. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, vamos ler o verso 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. De tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procede a vida. O que se trata de guardar o nosso coração? Nós devemos vigiar constantemente, nós temos que estar atentos constantemente. Nós temos que guardar o nosso coração das distrações do mundo. Todos os dias vão ter distrações. E que tipo de distrações? Citem um exemplo de distrações que nós temos hoje em dia. Celular, rede social. Exato, celular, redes sociais, amigos, influência. Constantemente nós temos essas distrações. Sabe, às vezes a gente está ali, vai orar. Cadê o celular aqui? A gente vai orar e aí o celular está aqui do lado. Aí quando a gente vai começar a orar, chega uma mensagem. Aí você vai ver a mensagem, quando vê, já passou, você está no celular, não orou, não leu a Bíblia por causa disso. A gente deixa o celular, a gente deixa as redes sociais roubar a nossa atenção. O momento que era pra gente estar buscando a Deus, a gente foca nessas coisas e vai deixando Deus de lado. Então isso é um tipo de distração que nos rouba. É a tecnologia que a gente tem hoje, festas, eventos, amizades, é uma coisa que nos influencia e nos rouba, nos distrai. Eu estou num momento difícil, aí vem um amigo, experimenta isso aí, faz isso aí. A gente tem que estar atento para não cair nesse tipo de coisa, para não cair nessas distrações. Então, devemos guardar nos nossos corações essas distrações para que possamos permanecer firmes até que Jesus volte. Hoje nós aprendemos algumas distrações que podem, vamos dizer, acabar com a nossa vida. Nós vimos exemplos de pessoas que se distraíram, e eles se distraíram e se perderam. Qual a diferença desses homens para nós? Nenhuma.
Nós somos homens e mulheres de Deus, separadas, escolhidas por Deus. Pensa você que o inferno não vai investir para tentar nos distrair. Não pensa que o dia a dia não vai tentar investir para nos distrair. Amigos, a Bíblia fala, não sentar em roda dos escarnecedores. Hoje o que mais tem é amigos querendo te levar para longe de Deus. Pessoas se distraindo com amizades, com rodas, e está esquecendo os princípios de Deus. Eu continuo sendo simpático com as pessoas. Só que a minha forma de falar mudou. E precisa mudar. Eu estou tentando ter uma vida com Deus. Muitas pessoas que às vezes tinham uns papos, eu tive que me afastar. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma obra na minha vida. Deus te chamou, Deus te separou. E não pensa que você não vai ser provado. Você vai ser provado. Jesus veio e foi provado. Em todos os aspectos ele passou por provações. E ele venceu. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Você também pode vencer. Então nós teremos as aflições do mundo. Nós teremos as distrações que vai tentar nos parar. Mas temos que ter ânimo, temos que ter consciência que Deus está nas nossas vidas. Uma pessoa me ligou, comecei a conversar com a pessoa. Pouco eu estava ali me envolvendo naquela conversa. Gente, eu parei aquela conversa ali, só veio aqui, você vai jogar tudo fora, por causa de uma distração. Não, só veio um choro, não sei. Uma distração, uma conversa. Uma pessoa ligou, uma conversa agradável e tal. Mas bem direto do trono do inferno. Aquela conversa bem chamativa, que vai te emocionando, você fica emocionado, emotivo, e com pouco você está se lascando. E é isso que o diabo quer. Ele é sutil. Vai trazendo as coisas bonitas, e com pouco a gente cai. Então, atento a isso. Feche seus olhos. Nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor. Obrigado por este momento, por a tua presença neste lugar, pela tua palavra. Deus, que possamos estar atentos, Senhor, porque as distrações vão vir sobre a nossa vida. As distrações vão vir para querer nos pegar, para querer, Pai, nos levar para longe de Ti. As distrações vão vir para querer nos derrubar, Senhor. Mas que o Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas para estar nos alertando, para estar nos, Pai, mostrando as ciladas do inferno para querer nos pegar. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento cada dia, Pai, na Tua presença, como a Tua palavra fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que possamos a cada dia nos basear nossas vidas na Tua palavra, conhecer a Tua palavra, para que não sejamos distraídos, Senhor, e caímos nas astutas ciladas do inferno, que vem todos os dias tentando nos pegar, tentando nos derrubar. Deus, em nome de Jesus, eu sobre a vida de cada um dos Teus filhos, sobre as nossas vidas nessa noite, abre cada vez mais nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, tudo aquilo que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos alcançar, para que possamos passar por todas as provações que tem vindo, Senhor, para que sejamos obreiros aprovados na Tua presença, Deus, em nome de Jesus, como a Tua palavra fala, que não vem tentação nenhuma sobre as nossas vidas, que não seja tentação humana, Senhor. Por isso podemos, Senhor, enfrentar e ultrapassar e vencer todas elas, Senhor, em nome de Jesus. Move na vida da Tua igreja, nas nossas vidas, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e que possamos estar atentos, Senhor, contra a cilada do inferno, Pai, em nome de Jesus. Amém.